Olá pessoal, mais uma aula de física, tá? Sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem, tá? A gente vai fazer um breve comentário aí sobre a pesquisa que vocês fizeram na internet sobre a eletricidade, certo? A gente tem aí os princípios da eletrostática. Na aula passada a gente já viu o que é eletrostática, que é o estudo das cargas elétricas em repouso, tá? E a gente vê agora os princípios da eletrostática. Bom, são princípios básicos que dispõem sobre o comportamento das cargas elétricas quando elas interagem entre si, quando essas cargas têm contato uma com a outra. Através da análise desses princípios é que podemos entender melhor, por exemplo, como se dispõe num corpo eletrizado as cargas elétricas, como que as cargas elétricas ficam em um corpo eletrizado. Bom, o primeiro princípio, pessoal, ele fala das cargas elétricas de mesmo sinal que se repelem e de sinais contrários que se atraem. Explique esse princípio. Inclusive, né, a gente costuma falar nas relações afetivas aí, né, que os opostos se atraem. Então, aqui não é diferente, né? Nas cargas elétricas, tá? Aquelas que têm sinais contrários, elas se atraem, enquanto que aquelas que têm o mesmo sinal se repelem. Então, este princípio é uma consequência da existência de linhas de campo de força, né, ao redor de uma carga elétrica. Então, a carga elétrica ela tem ao seu redor umas linhas de campo que a gente vai estar vendo aí em estudos futuros, tá? Assim, ao aproximarmos cargas elétricas de mesmo sinal, seja positivas ou negativas, surge nas cargas elétricas uma força de natureza elétrica que tentará fazer com que as duas cargas se afastem. Essa força é chamada de força de repulsão. Enquanto que, se aproximarmos cargas elétricas de sinais contrários, surge uma força de natureza elétrica que tentará fazer com que as duas cargas se aproximem. Aí é força de atração, tá, pessoal? Tem a figura aqui para ficar mais claro, ó. Quando a gente tem cargas de sinais opostos, positiva e negativa, a tendência das cargas é de se atrair, tá certo? Então, a força que age entre as duas cargas é chamada de força de atração. Enquanto que as cargas de sinais contrários tendem a se repelir, tá certo? A se afastar uma da outra, é chamado de força de repulsão. Acontece com as cargas de sinal positivo e com as cargas de sinal negativo, tá ok? Bom, na aula passada a gente viu também essa questão aí, né, pessoal? Por exemplo, quando que a gente viu que os corpos, na verdade, eles são neutros, né? Eles não possuem carga elétrica, porque o número de prótons e elétrons em seu estado natural, né, eles não apresentam carga elétrica, mas aí quando eles perdem elétrons ou ganham elétrons, eles passam a ter uma carga diferente, ou seja, quando ele perde elétrons, tá, ele passa a ter uma carga elétrica positiva, e quando ele ganha elétrons, passa a ter uma carga elétrica negativa, tá? Bom, num sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das suas cargas elétricas é constante. Comente sobre esse princípio. Bom, na verdade, existe um conceito de Lavoisier que diz que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma, né? Então, vem de encontro, tá, a esse princípio. Quando nós temos um sistema eletricamente isolado, com cargas elétricas que pertencem a esse sistema, não podem sair dele, e as cargas elétricas externas ao sistema não podem entrar, tá? Assim como não haverá aumento ou diminuição do número de cargas elétricas no sistema, a soma das cargas elétricas positivas e negativas será sempre a mesma, uma constante. Ou seja, mesmo havendo contato entre as duas cargas, observem aqui a figura 1, eu tenho uma carga 1 que tem, vamos colocar aqui, quantidade de carga 5, e a
carga B, que tem quantidade de carga menos 3. Se a gente somar 5 mais menos 3, dá 2, tá? Então, eles estão dentro de um recipiente, tá certo? Em que eles não podem sair. E nem as cargas que estão fora podem interferir. Então, o que pode acontecer é quando essas duas cargas entrarem em contato uma com a outra, tá? Elas podem compartilhar, elas podem doar, tá? Ou receber elétrons. Então, quando isso acontece, tá? A soma algébrica das cargas continua sendo a mesma, tá? Ou seja, mesmo que essa carga aqui, ela venha a perder elétrons, tá? Venha a ganhar elétrons, e essa outra carga venha a perder elétrons, mas a soma é sempre igual a 2, tá? A soma é sempre igual a 2, ou seja, não vai mudar a soma, tá, pessoal? A soma vai continuar a mesma, que esse é o princípio, tá, da conservação das cargas elétricas. Elas são constantes em um sistema eletricamente isolado, certo? Bom, processos de eletrização, pessoal. Como se dá a eletrização de um corpo? Como que ele pode ficar com carga positiva? Como que ele pode ficar com carga negativa? Bom, esses processos eles são realizados para que se consiga eletrizar um corpo, seja positivamente ou negativamente. Nós temos aí 3 processos. A eletrização por atrito, tá? Que ocorre quando o atrito entre 2 corpos é o agente responsável pela transferência de elétrons entre eles. Ao final desse processo, os corpos ficam eletrizados com cargas elétricas iguais em quantidades, porém de sinais contrários, um positivo e um negativo, certo? Um exemplo aqui, ao atritar uma barra de vidro num pedaço de lã, elétrons passam do vidro para a lã. Em consequência, a barra de vidro adquire carga elétrica positiva porque ela perde elétrons, e a lã adquire carga elétrica negativa porque ela recebe elétrons, ou seja, antes os dois estão neutros, tá? Possuem a mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons, tá? Quando ocorre o atrito, tá certo? O pedaço de vidro aqui, a barra de vidro, ela passa a ter carga positiva porque ela perde elétrons. E o pedaço de lã aqui, tá? O pano de lã passa a ter carga negativa porque ela ganha elétrons, tá certo? Bom, uma outra forma de se eletrizar um corpo é a eletrização por contato. Ocorre quando um corpo que já está inicialmente eletrizado é posto em contato com outro corpo que pode estar neutro, por exemplo, ele não precisa estar eletrizado, ele pode estar neutro. Ao final desse processo, os 2 corpos ficam eletrizados com carga elétrica de mesmo sinal. Ou seja, olha, nós temos aqui um corpo eletrizado positivamente, esse corpo aqui ele está neutro, tá? Os 2 entram em contato. Após o contato, os 2 ficam com carga elétrica positiva, tá? Porque esse corpo aqui acaba, tá, perdendo, né? Esse corpo aqui acaba perdendo elétrons, tá certo? E ele fica com carga elétrica positiva, ok? Aí quando ocorre a eletrização por indução. Bom, essa eletrização por indução, pessoal, indução, não há necessidade do contato. Um corpo que já está eletrizado se aproxima de outro corpo que pode estar eletricamente neutro, por exemplo. Durante este processo, ocorre apenas uma separação entre as cargas elétricas existentes no corpo B, devido à presença do corpo A. Assim dizemos que o corpo eletrizado induz a separação das cargas elétricas no corpo B. Essa separação que ocorre entre as cargas elétricas do corpo, que estava inicialmente neutro, ocorre devido ao fato de que cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Ou seja, olha só, nós temos
indutor, tá? Esse corpo A que tem carga elétrica negativa, que se aproxima desse corpo B que é neutro. O que vai acontecer é que a carga elétrica negativa desse indutor vai fazer com que as partículas de prótons ou as partículas positivas desse corpo aqui passem para esse lado aqui, ó, fiquem mais próximos. Por quê? Porque os opostos se atraem, tá certo? Aqui tá positivo, negativo, tudo misturado, mas aí quando a gente aproxima o indutor do induzido, as cargas se separam, tá ok? Então, pessoal, esses são os 3 processos de eletrização, tá? Eu vou deixar aí para vocês fazerem uma atividadezinha avaliativa, tá bom? Bons estudos, boa sorte, assistam o vídeo, deixem um like aí, tá? E um forte abraço para vocês, tá bom, pessoal? E boa sorte aí na atividade avaliativa. Tchau. Qualquer coisa eu tô no PV, tá?